Olá pessoal, vamos aqui para o nosso segundo vídeo dessa série de metodologia científica ou dessa aula de metodologia científica, e a aula de hoje é especificamente sobre o tema pesquisa. Bom, vamos lá. Para a gente começar a trabalhar com o conteúdo dessa aula, talvez a primeira pergunta que deva surgir esteja relacionada à ideia do que é pesquisa. Essa é uma grande pergunta que às vezes é fácil e às vezes, na grande maioria dessas vezes, é muito difícil de ser respondida. A pesquisa, na verdade, ela é o que fazemos quando nos ocupamos de estudar de forma sistemática um determinado objeto. Um objeto da pesquisa. Mas fazemos isso sempre tentando uma meta, um lugar a ser alcançado. Quando a gente pensa na meta, na estrutura de uma determinada pesquisa, a gente vai trabalhar com a ideia de onde eu quero chegar. O que eu quero transformar? O que eu quero fazer? O que eu quero compreender com essa pesquisa? A partir da análise deste objeto, onde vamos chegar? O que vamos fazer? Mais ou menos na perspectiva daquela ideia do Globo Repórter. O Globo Repórter pode ser um grande exemplo sobre pesquisa. De onde viemos, para onde vamos, o que fazemos, como fazemos. Então percebam que essas perguntas que vão surgir lá no início dessa reportagem, ela vai te auxiliar ou vai te nortear no desenvolvimento daquela reportagem, daquele vídeo ou daquela estrutura. Pesquisa, então, é aquilo que fazemos quando queremos alcançar um determinado resultado, uma determinada meta. Obviamente que eu preciso fazer isso de uma forma sistemática, com olhos voltados para um determinado objeto. Toda pesquisa é composta de alguns elementos básicos. E aqui, veja, não queremos, nesse primeiro momento, identificar se está certo, se está errado, se determinados autores abordam tais conteúdos, se determinados autores abordam outros conteúdos, mas do ponto de elementos basilares, conteúdos mínimos que vão te ajudar no processo de desenvolvimento de uma determinada pesquisa. O primeiro passo de uma pesquisa é bem compreender o problema. Qual é o problema que eu desejo desvendar? Qual é a pergunta que eu desejo responder? Então, aquelas perguntas vão nos ajudar a fornecer respostas mais consistentes. Quanto melhor for a pergunta, melhor pode ser o resultado da pesquisa. Quanto melhor for a pergunta, mais consistente será a minha pesquisa. Eu preciso, além de estabelecer uma boa pergunta, determinar o que é necessário em termos de informação para alcançar uma determinada resposta. E aí, obviamente, se eu estou falando de seleção ou de buscar informação, eu preciso selecionar as fontes. E aí, quais as fontes serão selecionadas para o melhor desenvolvimento dessa pesquisa? Eu preciso estabelecer um cronograma, principalmente falando de pesquisa acadêmica. Eu preciso estabelecer um cronograma para um bom andamento e um bom desenvolvimento dessas etapas. Então, em que momento eu vou observar, em que momento eu vou levantar dados, em que momento eu vou buscar bibliografia, em que momento eu vou estabelecer a leitura dessas bibliografias, a compreensão desses dados. Então, é importante ter um cronograma de ações para viabilizar o levantamento daquelas informações e, mais do que o levantamento das informações, a própria compreensão daquelas informações. Então, há uma seleção de um conjunto de critérios que eu vou utilizar para tratar essas informações levantadas. Então, como que eu vou estabelecer o processo de compreensão? Como eu vou estabelecer o processo de leitura? Como eu vou estabelecer um processo de reflexão sobre aquelas leituras? Principalmente falando da estrutura do direito, a gente vai perceber que não raras vezes há diversos autores que não convergem em entendimento, ou seja, eles vão entendendo as coisas de modos diversos. E aí eu preciso entender
como que nessas leituras de posicionamentos diversos sobre uma determinada perspectiva, eu vou construir a minha própria concepção, como eu vou construir o meu próprio entendimento sobre essas informações levantadas. É importante ainda, na perspectiva de elementos básicos da pesquisa, eu ter muito bem delimitado o que a gente chama de marco teórico. Quem é o autor, ou qual é a teoria, ou qual é a filosofia que eu vou usar para nortear a construção do meu pensamento, a construção das minhas ideias, a construção daquilo que eu estou tentando entender, daquilo que eu estou tentando ler, ou daqueles autores que eu estou tentando colocar em contraposição. Então, ter um marco teórico, um referencial teórico é importante nessa compreensão. É possível pensar nos autores contratualistas a partir de uma determinada dinâmica, nos autores positivistas. Se a gente lembrar da dinâmica do direito, é possível entender nas diversas formas de leitura da estrutura do direito positivo. Cada um tem suas peculiaridades, cada um constrói a sua leitura a partir de um referencial. Então, em linhas gerais, referencial teórico é esse norte, essa bússola que vai me ajudar a compreender a leitura que eu vou fazer sobre determinados institutos, principalmente falando de direito. Esse emprego desse referencial teórico vai me ajudar na formulação de respostas provisórias, no primeiro momento, ou aquilo que a gente chama de hipóteses que serão levantadas. Na estrutura da pesquisa, eu, de certa forma, preciso, além de estabelecer algumas perguntas, estabelecer também algumas respostas provisórias àquelas reflexões. Esse é um ponto importante nesse momento em que a gente fala de elementos básicos de uma pesquisa. A verificação dessas respostas ela vai acontecer com o andamento da pesquisa, com o andamento das reflexões que eu vou fazendo. Conforme vou levantando informações, vou levantando dados, eu vou estabelecendo também um conjunto de verificações que é possível fazer no andamento da pesquisa. E, de certa forma, é preciso também ter em mente qual é o alcance e qual é a extensão daqueles resultados obtidos. É possível que a gente chegue ao final de uma pesquisa e conclua que nada daquilo que trabalhamos ou nada daquelas hipóteses que levantamos inicialmente serve para responder aquele problema. Então isso é muito comum e isso é um ponto louvável na pesquisa. Conseguir identificar que aquilo que pensávamos antes não necessariamente refletirá naquilo que pensaremos ao final da pesquisa. Há diversas formas de fazer pesquisa. Entre elas, o que a gente chama de pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa, imagine-se fazendo uma avaliação quantitativa dos processos judiciais na sua cidade. Então, o que você faria diante disso? Muito provavelmente você levantaria o número de processos que existe nos fóruns, quantos juízes existem ali, quantos advogados existem ali, quantos serventuários, quantas páginas eventualmente possuem em média cada um dos processos, quanto tempo leva o trâmite médio de um processo. Então, numa pesquisa quantitativa, a gente vai levantar dados relativos a números. Então, a gente vai levantando informações sem necessariamente fazer uma análise desses dados. É uma pura análise descritiva, é uma medição. Eu não tenho interpretação daqueles dados que eu estou levantando. A pesquisa quantitativa, ela representa tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser mensurável, né? Então, essa é a característica principal de uma pesquisa quantitativa. Quando se pensa numa pesquisa qualitativa, imagine-se agora então sendo convidado a fazer uma análise qualitativa do processo judicial da sociedade. Muito provavelmente a perspectiva
que de olhar para esses elementos será completamente diferente daquele da análise quantitativa. Agora sim, você vai poder fazer uma análise reflexiva, vai buscar refletir sobre as relações ou as inter-relações entre os fatores variáveis. Então, busca-se refletir nessa mesma análise por que um processo demora, por que um processo vai rápido, a falta de serventuários afeta o andamento do processo, o jeito de agir de alguns advogados afeta o andamento do processo, não afeta? Então percebam que é uma análise muito mais reflexiva sobre a natureza daquelas relações e não meramente um levantamento numérico. A pesquisa qualitativa, ela tem uma propriedade de ideias, de coisas e de pessoas que permitem que elas sejam diferenciadas entre si. Então, busca-se compreender efetivamente a natureza do que se leva àquela reflexão ou a natureza do que se leva àquela conclusão. O professor Orides, na sua obra de metodologia científica voltada para a área do direito, vai contar uma história de um cientista que busca compreender de quantas pernas são necessárias para que uma pulga pule. E aí esse cientista vai ali analisando, vai tirando uma perna e aí grita para a pulga pular, e aí a pulga pula. E aí conforme ele vai tirando, ele vai percebendo que essa pulga continua pulando e finalmente quando chega na última perna, o cientista puxa a última perna e grita para a pulga, né? E fala assim, olha pulga, pula aí, né? Pula aí. E essa pulga, diante de não ter mais nenhuma das pernas, deixa de pular. E a conclusão qualitativa que esse cientista chega é que pulgas sem pernas ficam surdas. Percebam, diante dessa historinha lúdica, narrativa, para a compreensão do processo qualitativo, que eu posso ser levado a equívocos diante de uma análise qualitativa não muito bem feita. Eu estou diante de situações que eu preciso compreender muito bem. Eu estou diante de situações em que a sua compreensão pode afetar, ao final, o resultado daquela análise. Então ela não é uma pesquisa tão simples como uma pesquisa quantitativa, que eu vou levantar números, vou medir as coisas, vou fazer uma análise mais precisa. Na análise qualitativa, há um risco muito grande de chegar a resultados equivocados em razão de uma não compreensão do pesquisador daquele objeto que ele observa. Então esse cientista que chega à conclusão de que pulgas sem pernas ficam surdas, obviamente é uma pesquisa equivocada. Outro modo de pesquisa é a pesquisa teórica e a pesquisa prática. No direito, a gente tem uma mania, por assim dizer, de fazer pesquisas teóricas. As pesquisas teóricas, elas pressupõem que você vai trabalhar com um arsenal bibliográfico suficiente e de excelente qualidade para se aproximar dos problemas. Então, na pesquisa teórica, eu tenho muito mais uma análise de conteúdos já examinados e de reflexões sobre esses conteúdos já descritos, já pesquisados, do que a possibilidade de levantar novas informações. Obviamente que eu posso fazer novas reflexões a partir daquele conteúdo teórico já estudado, mas eu não vou muito longe do que está ali estabelecido. Importante, apesar de a gente falar bibliografia, um conteúdo bibliográfico, é importante notar que quando se fala de bibliografia nesse sentido, a gente está falando de todo o conteúdo científico já levantado anteriormente. Então, não se prenda a livros. É possível pesquisar artigos científicos, monografias, dissertações e teses para também levantar esse conjunto teórico a ser analisado. Já na pesquisa prática, eu tenho análise de conteúdo, tenho análise teórica, mas eu não me prendo só a essa análise teórica. Na pesquisa prática, além
da pesquisa teórica, eu faço uma pesquisa de campo, uma pesquisa de laboratório. Então, quando se pensa lá nas pesquisas que estão se fazendo com o coronavírus, muito provavelmente esses cientistas estão analisando para estudos já realizados anteriormente. E aí, a partir desses estudos já realizados anteriormente, eles começam a analisar também o conteúdo prático, um conteúdo que vai sendo levantado, de informações que vão sendo levantadas a cada momento ali naquele laboratório. Isso se trata de pesquisa prática. Eu vou aliar a pesquisa teórica a um conteúdo que eu vou observar pela primeira vez, a um comportamento que eu vou observar pela primeira vez. Se eu conseguir estabelecer uma boa relação entre o que eu estou observando e o conteúdo teórico já existente, talvez eu tenha resultados muito bons com relação à minha pesquisa. O importante de notar não são só pesquisas de laboratório, que são pesquisas práticas. Para o direito, obviamente, a gente vai muito mais para uma perspectiva de análise de campo, de estudo de comportamento de uma determinada sociedade, de observação de comportamento processual. Então, não é uma relação pura e simples é possível fazer uma pesquisa que vá além da pesquisa puramente teórica. Duas outras modalidades de pesquisa são as pesquisas descritivas e as pesquisas prescritivas. Na pesquisa descritiva, eu não proponho solução. Eu faço apenas uma descrição dos fenômenos que estou observando. Os fenômenos vistos pelo observador, pelo cientista, serão descritos na sua pesquisa. O pesquisador ele não se preocupa em propor soluções, em propor medidas, ele só faz uma análise descritiva sobre o objeto e sobre os fenômenos, sobre as causas que ele está ali analisando. A contribuição ela é de uma análise rigorosa daquele conteúdo que está sendo observado. Já nas pesquisas prescritivas, o pesquisador propõe soluções. Enquanto que na pesquisa descritiva eu não tenho a propositura de soluções aos problemas levantados, na prescritiva eu tenho a propositura de soluções aos casos descritos. Então analisei um determinado comportamento e desse comportamento vejo que a solução é X ou Y. Então eu vou propor essas soluções àquele problema. Se a gente for pensar na pesquisa no direito, eu posso propor inúmeras soluções. Posso propor soluções teórico-práticas, posso propor elaboração de projetos de lei que se relacionam com aquele problema que eu havia estudado. Posso propor medidas administrativas para reduzir os impactos daqueles problemas que foram analisados por mim. Então percebam que a pesquisa prescritiva ela vai buscar apresentar uma solução àquele problema analisado. Já na pesquisa descritiva, eu pura e simplesmente vou descrever os problemas que estou analisando. Percebam que existem diversas formas de estabelecer a pesquisa. A cada pergunta que eu desejo responder, um ou outro modelo vai se mostrar mais eficiente. Não existe modelo certo, não existe modelo errado. Existe modelo mais útil ao problema que eu estou levantando. Então, a depender do problema ou da pergunta que eu quero fazer sobre determinado fato, sobre determinada circunstância, sobre determinado objeto, eu preciso de um modelo de pesquisa que sirva a essa minha demanda. Bom, pessoal, para a aula de hoje era isso que tínhamos para trazer. Espero que em breve a gente consiga superar esses problemas do coronavírus e que possamos nos reencontrar em sala de aula. Enquanto isso, a gente vai resolvendo as coisas do jeito mais adequado possível e eu já estou com saudade de vocês. Até mais!